Nessa videoaula introdutória, eu quero começar abordando um assunto que é muito difícil de falar muito facilmente em aulas introdutórias de farmacologia, que é a diferença entre droga, fármaco e medicamento. Bem, quando alguém começa a estudar farmacologia, uma das primeiras coisas que a gente começa a pensar e confundir é a ideia de o que é droga, o que é fármaco e o que é medicamento. A vida toda, geralmente, a gente utiliza essas palavras de forma intercambiável. A gente imagina que droga, fármaco e medicamento seja a mesma coisa. Às vezes, a gente entende droga como algo mais ilícito. Mas a ideia desse vídeo é começar a introduzir um conceito muito básico da farmacologia para vocês, que é justamente a ideia do que é a diferença entre droga, fármaco e medicamento. Então vamos começar pelo conceito mais amplo e, ao mesmo tempo, o mais mal entendido. O que é, de fato, uma droga? Bem, essa palavra droga é interessante porque ela vem do inglês. Então, nas primeiras literaturas de farmacologia, a gente começava a ter uma noção de droga como a palavra drug do inglês. E no inglês, drug já é um pouco mais fácil da gente entender. Tanto como uma droga que possa ser legal, como, por exemplo, um anti-inflamatório, uma medicação para dor, como também uma droga que pode ser ilegal. Já no Brasil, a gente tem a conotação de droga como sempre algo ilegal. Então, se alguém falar para você que, eu estou usando droga, provavelmente você imagina que ela vai estar usando o quê? Que ela vai estar utilizando, por exemplo, crack, que ela vai utilizar cocaína, que ela vai utilizar, por exemplo, maconha ou qualquer outro tipo de droga que seja ilícita, né? Que seja proibida. Mas, na verdade, pessoal, do ponto de vista farmacológico, droga é o quê? Droga é conhecida como qualquer substância química que tem a capacidade de alterar ou interagir com um organismo vivo e provocar alguma alteração fisiológica. Isso significa dizer que, se eu pego, vamos dizer que eu tenho aqui uma substância X. Vamos dizer que essa substância aqui seja chamada de, farmaquina, que eu gosto de fármaco. Então, substância farmaquina. Vamos supor que essa substância farmaquina ela seja extraída de uma planta, tá? Vamos dizer que a gente está mexendo aqui com fitoterápico. Então, ela vem aqui direto de uma planta. A gente pega essa planta, a gente colhe ali a folha da planta, faz um macerado e aí a gente consegue extrair essa farmaquina. Para a gente classificar essa substância como droga, ela precisa interagir com alguma proteína ou alguma molécula do nosso corpo que seja capaz de responder, que seja capaz de gerar o que a gente chama de resposta fisiológica. Então, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que, para uma droga ter a capacidade de ser chamada de droga, para uma substância ser chamada de droga, ela interage com alguma coisa de algum sistema do meu corpo e vai gerar uma resposta fisiológica. Essa resposta fisiológica, você pode estar se perguntando, o que significa? O que pode ser? Pode ser várias coisas. Vamos dar um exemplo de a planta da maconha. A planta da maconha ela tem várias moléculas, como, por exemplo, os canabinoides, tipo o CBD, tipo o THC. Esse CBD e THC, ele consegue interagir com uma classe de receptores, que eu vou falar mais para frente em outro vídeo, que é chamado de receptores canabinoides.
O importante de entendermos é que esses receptores canabinoides, eles funcionam como se fosse, vamos dizer que aqui está uma célula, tá? E aí eu tenho aqui um receptor. Esses receptores canabinoides, eles conseguem ser ativados ou inibidos pelas moléculas de CBD ou THC. Aqui, CBD, THC. E o legal é que a atividade desses receptores aqui vai gerar uma resposta no nosso corpo. No caso do CBD e do THC, ou melhor, especificamente do THC, quando a pessoa utiliza a cannabis, a atividade desses receptores vai gerar uma resposta, por exemplo, de dilatação da pupila, alteração de frequência cardíaca, alteração de resposta cognitiva, né? Por isso que a pessoa fica mais lenta e tudo mais. Então, eu posso dizer que o CBD e o THC são drogas. Por quê? Porque são moléculas que conseguem interagir em receptores e gerar resposta fisiológica. Mas eu também posso ter o que a gente chama de fármaco. O que seria a ideia de fármaco? O fármaco, na verdade, vamos lá, fármaco, ele é uma substância ativa, ou seja, ele é o composto químico responsável por um efeito farmacológico. Efeito farmacológico. Que geralmente é um efeito que a gente deseja, que a gente quer que tenha, que ele acontece. Então, da mesma forma que a droga, o fármaco também vai gerar sua resposta através de ligação com seus receptores e gerar uma resposta fisiológica. Mas essa resposta, ela causa um efeito farmacológico, ou seja, ela modula de forma intencional. É interessante da gente destacar essa diferença, porque a droga pode ser necessariamente qualquer molécula, ou melhor, qualquer molécula. É interessante a gente destacar que a droga consegue ser qualquer molécula, seja ela com potencial terapêutico, ou seja, com a capacidade de ser utilizada como tratamento ou não. Enquanto o fármaco geralmente vai ter uma atividade potencialmente terapêutica. Então a gente pode citar, por exemplo, o CBD, o paracetamol. Vamos lá pensar aqui em medicamentos que as pessoas geralmente usam. O paracetamol é um fármaco. O ibuprofeno é um fármaco. Que mais? Vamos pensar aqui. A amoxicilina é um fármaco. Isso significa que essas drogas aqui têm a capacidade de interagir com receptores. E tenha em mente que nas próximas aulas a gente vai entender o que são os receptores farmacológicos. E essa atividade em receptores farmacológicos vai gerar uma resposta fisiológica, mas é uma resposta fisiológica desejada, terapêutica. A gente quer tratar alguma coisa com esses medicamentos aqui, com esses fármacos. Eu quero pegar esse fármaco aqui, quero gerar uma resposta e quero que ele tenha a capacidade de melhorar ali a dor, no caso do paracetamol e ibuprofeno, ou melhorar a infecção com amoxicilina. Então, a diferença é que os fármacos são entidades químicas muito bem definidas, com estrutura conhecida, mecanismo de ação estudado e um perfil farmacocinético caracterizado, tá? Vamos falar aqui, ó. Perfil farmacocinético. Deus me livre, minha letra não tá bonita aqui, mas enfim, farmacocinético, tá? Você pode se perguntar, Bruno, faça a mínima ideia do que é farmacocinética. Calma, a gente vai ter uma aula aqui falando sobre a farmacocinética, tá bom? O importante é que vocês entendam o que são a diferença entre essa droga e o fármaco. É que o fármaco vai ter um efeito desejado, é uma coisa que a gente está estudando e ele existe independentemente da forma como ele vai ser administrado. Um fármaco, vocês já devem ter percebido, né, pela ideia, ele pode estar sendo apresentado de várias formas. Ele pode estar, por exemplo, num comprimido, ele pode estar numa pílula, ele pode estar numa solução
injetável. Isso aqui é para ser uma seringa, tá, pessoal? Ele pode estar num creme, tá? Aqueles creminhos que as pessoas compram para poder passar. Então, todas essas formas que a gente chama de forma de administração ou forma farmacêutica também, todas elas podem ser utilizadas por um fármaco para ter a sua capacidade de agir no receptor específico. E isso é muito interessante. Por quê? Porque quando eu falo sobre a diferença entre uma droga e um fármaco, eu estou dizendo que todo fármaco vai ser uma droga, mas nem toda droga vai necessariamente ser um fármaco. Existem substâncias naturais que não vão ser utilizadas como fármacos, certo? E aí, você deve se perguntar, tá, já entendemos o que é droga, já entendemos o que é fármaco. E o medicamento? Bem, o medicamento, ele é o produto final, é quando ele já está pronto para uso clínico. Então, quando eu estou aqui falando sobre forma de administração, eu já estou falando sobre o medicamento. Por que eu já estou falando sobre o medicamento? Porque dentro desse comprimido, dessa pílula, dessa injeção aqui, você vai ter o medicamento. Vamos supor aqui que eu esteja falando sobre sertralina. Medicamento usado aí para depressão e ansiedade. Esse aqui, a sertralina, é o fármaco. Ou seja, o princípio ativo dentro desse medicamento. Mas tem mais alguma coisa dentro do medicamento? Sim. Além dos fármacos, a gente tem, por exemplo, o que a gente chama de excipientes. O que significa isso daqui? Esses excipientes, pessoal, são todas as substâncias necessárias para que esse fármaco tenha a estabilidade necessária para que ele consiga entrar na corrente sanguínea, para que ele consiga adentrar no nosso corpo e gerar a resposta necessária. Então, por exemplo, a sertralina aqui, a gente sabe que geralmente ela vem como de apresentação. Não sei se vocês já ouviram falar. Alguém da família de vocês talvez tome, vocês já ouviram falar. Chama cloridrato de sertralina. Por que é assim, pessoal? Porque, na verdade, essa sertralina está sendo apresentada como um sal, como um pozinho, certo? E esse sal, esse pozinho, ele precisa vir de algum ácido, precisa vir de alguma reação química. Que, nesse caso aqui, a gente veio de uma reação de uma reação química com ácido clorídrico, né? Para poder ter o cloridato. Tá, Bruno, mas por que você está falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso, pessoal, porque a diferença entre um fármaco e um medicamento é que o medicamento ele tem todos os componentes, ou seja, os recipientes e outros compostos químicos, que vão garantir a efetividade do fármaco. Tanto a capacidade do fármaco de entrar no nosso organismo, como também a capacidade dele ficar estável. Isso de estabilidade, eu estou falando da estabilidade uma vez que ele entra no seu corpo, ou seja, que ele vai ter a capacidade ali de gerar uma resposta fisiológica, mas também estabilidade na prateleira. Porque vocês sabem que a gente compra um medicamento e ele tem ali um tempo de vencimento. E o que garante esse tempo de vencimento são justamente os recipientes e os outros compostos que estão ali presentes no medicamento, no produto farmacêutico específico. Ok? Então, resumindo aqui, quando a gente estiver falando sobre droga, é qualquer substância que tenha a capacidade de gerar algum efeito fisiológico. Quando a gente está falando sobre fármaco, eu estou dizendo de uma substância que tem efeito fisiológico, mas que já é estudada, que a gente tem uma elucidação da estrutura e que principalmente é utilizada com um efeito terapêutico. A gente quer entender melhor, ou seja, a gente tem a capacidade de saber que se eu aplicar ela, ela vai ter um efeito desejado. E o medicamento, pessoal, já é outra coisa. O medicamento é quando eu já tenho um fármaco e esse fármaco ele vai ser embalado dentro de um comprimido, dentro de uma cápsula ou qualquer outra coisa que consiga garantir que esse fármaco gere a sua resposta.
Ok? Bem, pessoal, essa hierarquia conceitual é fundamental para a gente começar a entender a farmacologia. É preciso estar bem claro para vocês que quando estivermos falando sobre fármacos, não estamos falando sobre medicamentos, apesar da gente sempre achar que um tem a ver com o outro. E às vezes, quando eu falar que a gente está estudando uma droga, não significa que a gente está falando sobre algo legal, e sim sobre algo, uma coisa que pode se transformar num fármaco, mas é simplesmente uma substância que a gente ainda está estudando para saber o que pode ser. Entender essas diferenças é fundamental para as próximas videoaulas que vão ter aqui no canal, que são as videoaulas explicando sobre o que são os receptores, o que é a farmacodinâmica e o que é a farmacocinética. Bem, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu estarei respondendo. E se esse vídeo te ajudou, não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo e de mandar para um amigo que também está estudando isso. Muito obrigado pela atenção e até mais!